Bem-vindos ao nosso webinar de hoje, as mudanças nas relações familiares e os impactos da pandemia. Meu nome é Alexandre Piquet, eu sou presidente da Câmara de Comércio 2021. E, em nome de todo o Conselho Administrativo da Câmara, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a presença da nossa panelista, a Excelência Andréa Pachá, e principalmente apresentar e agradecer a Daniela Fortuna, que é a chair do nosso Comitê de Mulheres de Negócios da BACCF, por trazer esse tópico tão relevante nesse momento, né? A Câmara comemora 40 anos este ano, a gente tem vários eventos aí programados. Deixa eu aproveitar e fazer um pouco do comercial aí para quem não está sabendo ainda dos próximos eventos. Dia 1º de julho a gente vai receber o prefeito de Miami, o Mayor Francis Soares, no Four Seasons, para um almoço. Vai ser um evento bem concorrido e ainda temos tickets individuais, só procurar a Mary ou a Larissa, ou então entrar no site para comprar. Dia 9 de julho, a gente também vai fazer um almoço no Four Seasons com o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central do Brasil. Vai ser um evento também super importante, porque ele vai trazer um panorama aí da situação econômica do Brasil para os próximos meses. E para 7 de setembro, ou seja, para o mês de independência do Brasil, a gente sempre tem um evento emblemático. Este ano a gente vai fazer uma feijoada comemorando a independência do Brasil. A última foram 250 pessoas, então esse evento sempre é um sucesso e vale a pena já garantir pelo menos o ticket ou até o patrocínio, se for o caso. Fora isso, a gente vai ter roadshow provavelmente em agosto, roadshow virtual com como ingressar no mercado americano, que a gente já faz há 17 anos. E, enfim, tem uma agenda cheia aí de agora até o final do ano, que a gente está bem animado com essa volta aí principalmente de eventos presenciais. Sem mais delongas, vou passar a palavra para Daniela. Dani, the floor is yours. Opa, tá bom então. Então, bem-vindos todos. Eu sei que a gente está fazendo essa reunião num horário que não é talvez o horário de business hours, então tem muita gente vinculada às suas rotinas corriqueiras e não está conseguindo participar aqui agora, mas eu tenho diversas demandas desse vídeo gravado, porque a conversa com a Andréa é uma conversa que muitas pessoas gostariam de estar participando live, não querem perder de jeito nenhum. Então, vai estar sendo gravado, não se preocupem. Eu tenho muito prazer, assim, muita honra de receber a Andréa aqui conosco, que é uma petropolitana, assim como meus pais, como eu, e eu acho que a Andréa, num momento como esse, trazer um pouco da experiência dela, não só o currículo que nós já conhecemos estampado no próprio convite, ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça, criadora do Cadastro Nacional de Adoção, Comissão de Conciliação e Acesso à Justiça, atuação muito importante na implementação das varas de violência contra a mulher em todo o Brasil, principal, 26 anos de experiência acompanhando famílias, acompanhando as situações de famílias, conflitos em famílias, geralmente buscam a justiça quando há conflito, quando está tudo bem, não é o canal que vai ser buscado, sim, no momento do casamento, que é o momento inicial de tudo, mas trazer a Andréa com essa visão para mim foi uma inspiração desde jovem, dos pais dela, da irmã, do irmão, com quem eu sempre me relacionei e que sempre tive a Andréa como uma inspiração de mulher forte, de mulher determinada e, ao mesmo tempo, justa e, ao mesmo tempo, cheia de arte, que é o principal, que eu acho que faz com que ela tenha um olhar diferente para os relacionamentos entre as pessoas, para os relacionamentos entre as famílias, para o olhar que as pessoas têm para a vida, para as prioridades das pessoas, para o imediatismo, e eu acho que com isso ela consegue trazer tanta
calma, uma visão tão justa e consegue antecipar tantos acontecimentos e participar de maneira tão contundente e, ao mesmo tempo, suave na vida e na condução dessas famílias. Então, no seu ponto, Andréia, eu gostaria de passar a palavra para você, a gente vai interagir aqui, mas com a chegada da pandemia, nesses relacionamentos, com essa mudança radical que aconteceu, todo mundo preso em casa, as pessoas tendo que conviver muito mais tempo, o que, na sua visão, mudou do antes, o durante e talvez o que vem depois, né? Uma honra tê-la aqui. Boa tarde, Daniela. Para mim é uma alegria enorme aceitar esse teu convite. Eu brinco que o convite da Daniela é uma convocação, viu, Alexandre? E muito que bom poder conversar com vocês. A Dani exagera, então eu já peço que vocês relevem aí a quantidade de adjetivos, é porque nós somos amigas da vida toda. A mãe da Dani era minha orientadora de leitura na biblioteca, ela que escolhia os meus primeiros livros, os primeiros livros que me levaram a ser uma leitora voraz vieram de indicação da mãe da Dani. Então, eu tenho muito prazer e muita alegria de poder participar dessa conversa com vocês. E falar desse momento não é uma fala fácil. Eu ia, não sei o tempo que a gente tem, mas eu queria contar para vocês uma história que eu escrevi há quase 10 anos num livro que eu publiquei chamado A Vida Não é Justa. É uma história bem curtinha e eu queria começar com essa história para a gente entender como as mudanças acontecem e de que maneira essas transformações nos impactam sem que nós nos demos conta, né? Então a história chama Era Só o que Faltava e ela diz assim: não vou ouvir nenhuma das testemunhas, estão dispensadas. Sob o olhar incrédulo do advogado, eu decidi que os 6 amigos de Sebastião, intimados para a audiência, não seriam sequer convidados para entrar na sala. Era uma tática muito conhecida no início dos anos 90. Para se defenderem nas ações de investigação de paternidade, alguns homens levavam amigos para depor, e todos afirmavam que se relacionaram sexualmente com a mãe da criança. Na impossibilidade de determinar naquelas condições quem era o pai, não havia DNA, não havia possibilidade desse exame, o pedido era rejeitado. Tudo era muito natural e aceito pela sociedade de então. Até o fato de um homem casado não poder reconhecer os filhos fora do casamento. O país saíra recentemente da ditadura e os novos valores constitucionais ainda estavam em fase de consolidação. Foi, portanto, com surpresa que o advogado de Sebastião insistiu. Isso é cerceamento de defesa, excelência. E ele gritava na tentativa de me intimidar. O clima na cidade era de terror. Na semana anterior, um oficial de justiça havia sido morto quando tentava intimar um dos mais conhecidos moradores da região para um processo de execução bancária. Embora certa da decisão que eu tomara, eu precisava assumir com autoridade aquele espaço. Estava começando na carreira em uma cidade interiorana e sentia algumas inseguranças naturais do começo de qualquer trabalho novo. Naquele momento, no entanto, uma certeza era absoluta. Eu jamais deixaria aquela mulher passar pela indignidade de ser humilhada. Não admitiria participar de uma simulação daquela natureza. Respirei fundo e falei em voz baixa. Recorre, doutor, é seu direito. Alguma outra prova? Sebastião, incrédulo, me encarava com a arrogância de quem acreditava ser o dono da cidade. Meu primeiro contato com ele, há poucas semanas, havia sido péssimo. Solícito foi ao fórum lhe dar boas-vindas. E me impressionou mal. Sua figura, embora de carne e osso, mais parecia uma caricatura ou uma personagem saída dos livros de Jorge Amado. A sua reação denunciava irritação de quem vive acostumado a ser servido pelo poder público e não se submete a qualquer comando que não prestigie seu próprio interesse. É difícil entender nos dias de hoje o significado de uma mulher solteira, humilde, em uma cidade do interior, ainda dominada por coronéis, ter a ousadia de procurar a defensoria pública e enfrentar um dos maiores fazendeiros da região,
para garantir o sustento do seu filho de 3 anos. Maria das Graças permaneceu cabisbaixa o tempo todo, parecia sentir medo. Ela tinha certeza de que Sebastião era o pai, só havia se relacionado com um único homem nos últimos 5 anos. No começo ele ajudava. Um dia, Maria das Graças o repeliu porque ele estava muito bêbado. Ele quebrou a casa toda. Foi embora e nunca mais deu nada. Ela não tinha família nem ajuda de ninguém. A vizinha disse que Maria deveria ir à justiça, era direito do filho. Ela, a vizinha, testemunharia a seu favor. Embora todos na cidade soubessem da gravidez e do relacionamento, apenas Dona Catita, uma senhorinha miúda, corajosa e firme, ousou prestar depoimento. O marido e o filho foram mortos numa emboscada, não tinha nada a perder, como disse durante a audiência. As provas eram precárias, a assinatura de Sebastião na ficha de entrada da maternidade, algumas contas na farmácia assinadas para que ele pagasse. O exame de sangue apenas servia para não excluir a paternidade. Mesmo sem provas conclusivas, a minha decisão já estava tomada. Mandei entrar a criança. Por um desses mistérios inexplicáveis, Juliano era a cara do pai, cuspido e escarrado. Olha para esse menino, seu Sebastião, olha o nariz e olha o buraco no queixo. O senhor tem coragem de dizer que ele não é seu filho? Era impossível que Sebastião negasse os fatos, mas ele não se conformava com a obrigação. Ele não perderia um processo para uma mulher como aquela. Era só o que faltava, doutora. A gente tem que reconhecer tudo que é filho que faz por aí. E se os outros vierem também? Se eles vierem, seu Sebastião, o senhor vai ter que reconhecer. Os tempos são outros. A lei mudou. Mas o homem não se dava por vencido. Tinha certeza que me convenceria e prosseguiu. Quem teve o filho foi ela. O que a senhora queria que eu fizesse? Eu sou um homem de respeito, sou um homem de bem, sou casado, tenho família. A insistência foi me irritando de tal forma que eu resolvi abreviar a conversa. Julguei o processo ali mesmo, na presença de todos. Fiz questão de escolher cada palavra da sentença para que traduzisse toda a minha indignação pela falta de sensibilidade e da sensatez daquele homem arrogante que representava o que de pior eu podia reconhecer no ser humano. A concepção é um processo que depende de 2. Se o homem não quer correr o risco de um filho indesejado, que use preservativo ou se submeta à vasectomia. Ao delegar a responsabilidade para a mulher, assume o ônus de se ver obrigado a exercer a paternidade e a pagar pensão alimentícia. Fundamentei a sentença, ditando lentamente as palavras para que fossem assimiladas pelo revoltado pai. No final, determinei a inclusão do seu nome na certidão de menino e o condenei ao pagamento de alimentos. Encerrei a audiência com a sensação de ter feito justiça para Maria das Graças e seu filho. Percebi a contrariedade na forma com que Sebastião e seu advogado deixaram a sala. No caminho de volta para casa, atravessando os campos e pastagens da região, realizei o quanto eu havia sido imatura na condução daquele processo. Era compreensível a resistência de Sebastião. Ele viveu quase 60 anos sob a lógica do arbítrio, do patriarcado. Ele não reconhecia as possibilidades que se abriam no novo mundo. As montanhas que cercavam os pastos da região funcionavam como um anteparo aos novos ventos que se anunciavam. Sebastião nasceu e foi criado aprendendo que virilidade é qualidade e que os filhos são reflexos de poder. Podia ter muitos filhos e devia sustentar apenas os legítimos. Eu não precisava tê-lo humilhado, decidindo o processo em audiência e expondo publicamente o início do seu declínio como homem e como poderoso que acreditava ser até então. O resultado teria sido o mesmo. Era uma sorte que eu estivesse começando. Era uma sorte ter tido a percepção de entender que as mudanças faziam parte de um destino inexorável e que eu não precisava me comportar como quem detém o monopólio da verdade. Lembrei-me de Sebastião reclamando, lembrei-me da sua exclamação, era só o que faltava. Faltava ainda muito mais. Era o começo de um novo tempo, de um novo modelo de família,
de um novo modelo de paternidade, era só o começo de um novo tempo de ética e de responsabilidade. Para mim, aquela experiência era só o início da compreensão de que bandeiras e palavras de ordem serviam menos do que ações para transformar a vida. E eu conto essa história, Dani, num livro que é A Vida Não é Justa, exatamente para que a gente tenha compreensão do quanto é difícil perceber as mudanças quando elas se interpõem na nossa vida. O Paul Valéry é um filósofo francês que dizia que o problema hoje em dia é que o passado não é mais o que costumava ser. Então, nós temos uma fantasia idealizada de um passado que na vida real nunca existiu. E com frequência nós ouvimos pessoas saudosas da família de antigamente, do modelo antigo de família, de como as famílias eram mais pacíficas, se comportavam, eram obedientes. E a vida real não é um espelho dessa saudade. O que nós tínhamos, na verdade, era menos pessoas com acesso a direitos do que nós temos hoje. E essa transformação da democratização da justiça, do acesso à justiça e do acesso aos direitos, provoca e tem provocado mudanças sociais que nós temos tido muita dificuldade de assimilar, inclusive no ambiente privado da vida íntima e familiar. Falar das famílias de antigamente com saudade é ignorar que as mulheres eram obrigadas a ficar casadas até que a morte as separasse, têm direito ao divórcio e se submetendo às maiores humilhações e violências patrimoniais. É lembrar de um tempo que criança não era sujeito, era coisa, não tinha voz, os idosos não tinham vez, os idosos eram desqualificados na passagem do tempo e silenciados. Então, as novas famílias são o reflexo dessas mudanças. E democracia, para quem teme barulho, eu devo lamentar e informar que democracia faz barulho, porque quando você tem poucas vozes querendo poucos direitos, o barulho é menor. Quando você tem muitas vozes querendo muitos direitos, e você tem um mundo e um universo familiar de direitos limitados e de recursos limitados, ou você senta para pactuar formas de convivência, ou não vai ter um ambiente solidário, ético, agradável e sustentável para ninguém. E isso a pandemia nos mostrou de uma forma muito contundente. Pouco antes de abrir a sala, eu conversava com a Daniela e com a Meryl que nós ainda estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de uma tristeza crônica, de um luto permanente. No Brasil, infelizmente, ainda estamos sepultando uma média de 2.000 mortos por dia, sem direito à tristeza e sem direito ao luto. E o que acontece quando a dor se instala de uma forma crônica é que isso acaba nos paralisando e nos remetendo a um estado de melancolia, onde é impossível projetar a vida para o futuro. E a vida para o futuro é condição indissociável da nossa sobrevivência humana. A vida é o que nós fazemos hoje, mas é também o que nós sonhamos para adiante, tanto na nossa vida privada quanto na nossa vida pública. Então, a pandemia nos levou para um lugar muito importante para que nós desencadeássemos um processo de compaixão pelo resto da humanidade. Porque a vulnerabilidade sempre foi uma realidade para determinados grupos. E é possível que muitos de nós nunca tenhamos experimentado o lugar da vulnerabilidade. Porque é inegável que num mundo desigual que nós vivemos, especialmente numa estrutura desigual como a que o Brasil vive, muitos de nós nunca tivéssemos percebido o grau de vulnerabilidade que assola determinados grupos sociais e o quanto o coletivo de vulnerabilidade assola também a nós, que de alguma forma e em algum momento fomos e temos sido privilegiados econômica, social e coletivamente. Então, esse momento de dor Andréia, é um momento... E essa vulnerabilidade aí, embora obviamente a gente tenha todos esses níveis sociais e essas diferenciações, nesse momento de pandemia,
e o medo do próprio vírus atacou a todos. Então, aqui meio que colocou uma linha de horizontalidade entre todos que porque nós ninguém é nada. Assim, a nossa condição humana nos faz mortais. E nós damos conta da vida porque nós esquecemos da nossa finitude, da nossa mortalidade. A vida é suportável, não, embora todos nós saibamos que a velhice chegará, caso nós tenhamos sorte, não morramos jovens, que nós morreremos um dia, que perderemos nossos afetos, a vida e o cotidiano impedem que nós pensemos nesse fim e nesse desamparo de uma forma permanente. Quando nós somos assolados por um vírus com uma capacidade de contágio como a Covid-19, com o mundo inteiro de joelhos, se existe uma cena que, para mim, vai ficar na retina, se algum dia eu precisar escrever sobre esse momento ou lembrar desse momento, é a cena do Papa Francisco no meio da Praça de São Marcos, sozinho, celebrando uma missa em silêncio. Aquele silêncio, na minha visão e no meu olhar, carregava a dor da humanidade, porque era o silêncio que nós todos sentíamos. Até me arrepia, é verdade. Assombrados por aquele vírus e pelo medo e a morte acontecendo de forma permanente. Então, essa vulnerabilidade que nós sentimos coletivamente é uma cicatriz geracional, porque pela primeira vez, mesmo que nós já tenhamos tido pandemias em outros momentos, nenhuma delas teve a característica que a pandemia de Covid teve. Que pela primeira vez em tempo real, a humanidade inteira assistiu em tempo real e com informações circulando de forma permanente em tempo real, o assombro diante do desamparo. Essa experiência, embora trágica, embora dramática, embora profundamente triste, precisa ganhar visibilidade e não ser varrida para baixo do tapete, como todas as dores e tristezas que nós experimentamos. Se as mudanças da história daquela família patriarcal, que era um espaço de silenciamento, de arbítrio, de machismo, de patriarcado, se aquela experiência foi vencida, não foi porque se silenciou a violência, mas porque se deu visibilidade a ela. Se hoje nós conseguimos enfrentar com muita dificuldade a violência contra as mulheres, não é porque nós não estamos falando da violência, é porque nós estamos jogando luz nesse fantasma que precisa ser exibido, precisa ser visto, para que nós adquiramos a consciência de que a transformação é necessária. Então, o que a pandemia de Covid fez foi trazer à tona a nossa vulnerabilidade, o nosso assombro e o nosso desamparo, e exigir que a adaptação fosse feita de uma maneira mais coletiva, plural, inclusiva e luminosa. Não dá para fingir que a tristeza não existe. A gente só vence a tristeza enxergando a dor, elaborando um luto, virando a página e compreendendo que a nossa condição humana nos faz precários, contraditórios, errantes, complexos, e que não tem nada de errado em ficar triste. O que tem de errado é essa excessiva cobrança pela felicidade obrigatória num momento em que nós ainda precisamos elaborar a dor. E isso se potencializa nesse ambiente social que nós vivemos, especialmente após o advento das redes sociais, porque se vende uma imagem de perfeição, tanto quanto se vendia de uma família perfeita, se vende um modelo de perfeição da vida. Todo mundo nesse mundo é feliz, tem 1 milhão de amigos, nas redes sociais todas as fotos são retocadas, então todo mundo é lindo, todo mundo almoça e janta em restaurantes maravilhosos e ri o tempo todo. Tudo que não é excessivamente feliz e que exibe a tua felicidade, você deleta e evita contato. Quando você vive nesse ambiente, você estabelece um parâmetro de felicidade incompatível com a tua condição humana. E aí, quando você lida com uma tristeza que é normal, que todo mundo sente, e eu sentia muito isso nas varas de família, porque
eu fui juíza de família há quase 20 anos, foram mais de 20 mil audiências num momento de profunda dor, que era uma ruptura daqueles relacionamentos, a hora do fim do amor para algumas pessoas. Então, aquela hora do desastre era a hora que eu presidia essas audiências. E olhando para aquelas pessoas, se sentindo tão miseráveis como se aquela ruptura só acontecesse com elas, é que eu consegui entender que quando se compartilha a normalidade da tristeza, dói menos. Dói menos. Eu anotei várias coisas aqui do que você falou, que era para falar exatamente o medo, quando você compartilha com o outro, te fortalece. Então, o medo das mulheres, o medo na pandemia, quando você vê que os outros também estão, você se sente, ok, eu estou passando por uma coisa que os outros também estão, e ele me torna mais forte, né? Você tira dali. E quantas pessoas chegavam lá com aquele modelo de casamento idealizado, que era um modelo da capa de revista, que eu tenho o casamento mais feliz do mundo, todo mundo acordava com flores e música tocando, e aí, de repente, o casamento não tinha esse espelho na realidade, porque tem o cotidiano. E o cotidiano não tem flores, não tem música tocando ao fundo, e pode acontecer de um casamento não durar até a morte, e tem acontecido com frequência, o que não significa o fim da vida, nem o fracasso de uma relação, ou um fracasso pessoal de quem não conseguiu permanecer numa relação. E isso, para mim, longe de significar uma maré de pessimismo, não, então tudo tem fim, tudo acaba, nós morremos. Sim, nós morremos, o amor pode acabar, existe tristeza, existe doença, e apesar disso, a nossa capacidade de projetar a vida, de pensar a vida e de afirmar a vida é ilimitada. O desejo de vida ficou muito claro durante essa pandemia. O desejo de vida daqueles que têm a vida como um valor fundamental. Ficou muito claro isso. Todo mundo rejeita a morte. Todo mundo que defende esse direito fundamental rejeita a morte. E a vida é um direito que faz muito mais sentido quando ele é pensado coletivamente, tanto no teu núcleo familiar, quanto no teu núcleo extenso, que é a comunidade onde você vive. Você não vive sozinho, né? Você não tem ali, acaba que tende até, eu coloquei como um dos pontos nisso que você está colocando, e trazendo você como vista como mestre do fim do amor, né? Que entende o fim do amor melhor do que ninguém. Nessa pandemia, você reparou isso? Foram mais separações? Existia amor? Existia muitos desenhos que eram mal feitos e que estavam acobertados pela, talvez, ausência? Porque ali as famílias se fizeram muito presentes, os casais muito presentes, mais do que eles planejavam. Então, eles passaram a se conhecer, ou intolerância, ou aceitação. Você viu um número muito maior de separações também por isso? Olha, eu ainda não tenho esses dados estatísticos, mas houve, inegavelmente, um aumento do número de violência contra a mulher na pandemia. O confinamento aprofundou a violência contra a mulher. E isso foi percebido não porque aumentaram as denúncias, porque também houve uma dificuldade de registrar as denúncias num primeiro momento, que as delegacias fechadas, o acesso dificultado, mas o número de feminicídios e o número de violência aumentou. Houve também uma procura grande por divórcios logo que as portas se abriram no final da primeira onda. Mas eu também encontrei pessoas que conseguiram se perceber felizes e vivendo uma relação integral com a ética que foi necessária para enfrentar essa dor. Pessoas que possivelmente terminariam uma relação e que se viram obrigadas a se confinar e cuidarem umas das outras. Então, se houve uma exibição de muito desamor, também houve uma maré de muito cuidado, de muita responsabilidade afetiva. E isso se traduziu no cuidado com as crianças, porque se esse isolamento a que nós fomos confinados foi doloroso para quem já viveu um pouco, imaginem vocês para as crianças e para os adolescentes e para os jovens, cuja vida começava a acontecer.
Como é que vai ser a ressocialização dessa geração? Nós precisamos entender que a nossa vida não será igual ao que era, não será. Ainda que se retome a atividade profissional do jeito que era, ainda que se finja que nada aconteceu e vamos à vida, vamos para as festas, o mundo mudou profundamente. E sem a compreensão dessa mudança, dificilmente nós conseguiremos construir relações afetivas mais consistentes e relações públicas mais consistentes. Essa mudança precisa nos levar a um olhar mais generoso, mais ético e mais compassivo para o mundo. Eu tenho muita esperança, eu acho que esperança nesse momento não é um sinal de ingenuidade, é uma ferramenta de sobrevivência. O Veríssimo diz que nós somos altruístas pela mais egoísta das razões, nem que seja para viver num mundo melhor, nós desejamos que o mundo seja melhor, nós desejamos que o bem chegue a mais pessoas. Então, eu acho que insistir na esperança, insistir num projeto que seja mais ético, mais humano e mais coletivo é uma demanda e é um convite que eu faço e tenho feito a todo mundo. E você tem reparado, indo por esse lado, eu tenho filhos adolescentes e filhos já jovens adultos, terminando a faculdade, entrando no mercado. O jovem, nesse mundo já de equalização, de aceitação, sem esse domínio, machismo e esses modelos de famílias antigos, eles estão muito mais abertos, eu acho, e eles estão muito mais éticos com o que eles querem do mundo, né? Com que eles não veem mais, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, é o mundo, porque a internet, os meios de comunicação, eles aproximaram o mundo todo para um único globo, de fato. Nós estamos todos unidos, você está com o filho longe, eu estou com os pais longe, todo mundo está com esse mundo conectado de alguma forma e online. E esses jovens, eles querem algo diferente do mundo, modelos familiares diferentes, modelos de conexão diferentes, diversidade. Então, esses modelos familiares futuros, olhando, baseados nesses jovens que serão os adultos do futuro e líderes do futuro. Como é que você sente também essas relações? E novas leis, inclusive, para poder suportar isso, né? Eu vejo, assim, que essa geração... E aí a gente precisa também fazer uma distinção, porque, infelizmente, os movimentos do mundo não são únicos. Ao mesmo tempo que você tem um movimento enorme de enfrentamento ao preconceito, de afirmação da pluralidade, da diversidade, que aceita a identidade e lida com a sexualidade de uma forma mais solar e menos preconceituosa, você tem movimentos de retrocesso que também tentam se impor nesse momento e que são muito perversos para o futuro. Não pelo que se encerra de crença ou de fé, mas pelo retrocesso de direitos que foram alcançados ao longo de muita dor e de muito sofrimento, ao longo de muitos anos. Quando a Segunda Guerra terminou, o pacto que os países fizeram pela construção de um estado do bem-estar social não foi generosidade, não foi porque eram bonzinhos, é porque compreenderam que a humanidade não suportaria viver o horror que foi o nazismo, o horror que foi a Segunda Guerra. Então, toda a construção da rede valorativa de direitos humanos foi edificada sobre essa premissa. O mundo não tolerará mais esse tipo de exclusão, esse tipo de ódio, esse tipo de relação com o outro. Todo ser humano é ser humano e tem vida, e em razão dessa vida, o respeito, a dignidade e a igualdade são valores e são princípios que devem nortear todas as relações entre os grupos privados e entre os estados. E se nós pensarmos historicamente, é o período mais longo de pacificação social que nós encontramos na história da humanidade ocidental. Então, essa geração que nasceu livre, que nasceu durante um estado do bem-estar social, tem uma relação com a vida diferente das gerações que vieram antes dela. E tem a percepção de que isso é o natural do mundo. E por isso é que está sendo tão difícil para essa geração mais nova lidar com esse tamanho de dor e com essa tristeza.
porque é uma geração que cresceu mais livre, que cresceu mais conectada com esses princípios e esses valores. E, de repente, começa a enxergar que não é tão fácil assim, e que democracia nunca é um processo pronto. Democracia é um processo em construção. E esses princípios e esses valores éticos e normativos são princípios e são valores que precisam ser afirmados o tempo todo, especialmente quando nós temos que lidar com o retrocesso à espreita. Porque, da mesma forma que a tecnologia nos aproxima, a tecnologia também nos afasta quando concentra a renda do mundo na mão de 5 empresas, que inverte a lógica do capitalismo como nós o concebíamos até aqui. Então, o momento não é apenas um momento de mudança, é um momento de rupturas. Nós estamos vivendo uma ruptura na perspectiva do capitalismo industrial, que mudou profundamente com a tecnologia. A revolução tecnológica alterou profundamente o capitalismo como nós o percebíamos até aqui. O conceito de Estado Nacional mudou e tem mudado profundamente, porque a economia exige que o dinheiro circule independentemente e apesar do Estado, e o Estado mínimo que sobrou e se consolidou não tem dado conta de reduzir as desigualdades num mundo ultraliberal, e aí eu não estou falando nem mais de neoliberalismo, eu estou falando do ultraliberalismo, que tem se mostrado um modelo perverso de concentração de renda. E nós temos também uma ruptura no modelo do iluminismo racional, porque toda a nossa discussão e toda a construção que nós tivemos até aqui partia da premissa da racionalidade iluminista. E agora, com a linguagem posta pelas redes sociais, você desconstrói a racionalidade, porque o que dá mais like, o que gera mais dinheiro é confronto, é polarização. Eu não tenho nenhuma fantasia e compreendo com muita tranquilidade que as pessoas não são tão cruéis nem tão mal educadas quanto elas se revelam nas redes sociais. Isso é uma distorção de linguagem. A linguagem é programada para te aprisionar num modelo binário. Então, você precisa odiar para ter mais likes, para os algoritmos funcionarem melhor. Tem pesquisa nesse sentido. E, assim, cada um viver na sua bolha fortalece a percepção da sua bolha, mas não te leva a enxergar o mundo. Então, esse também é um desafio para essas gerações, e eu tenho insistido muito, eu também tenho filhos jovens adultos, e tenho insistido muito com eles para que eles não percam o senso crítico, porque as divergências e os conflitos fazem parte da nossa humanidade, sempre fizeram, nas famílias e na sociedade. É natural divergir, é natural ter opinião diferente, é natural desejar chegar a um lugar... É bom, inclusive, né? É bom, inclusive. E é isso que melhora a qualidade da nossa sociedade. O que não é possível é conviver com quem quer nos silenciar, porque do silenciamento, a única coisa que sobrevive é o retrocesso. E isso serve tanto para a vida pública quanto para a vida privada. Eu acho que foi desde o primeiro exemplo e da leitura que você fez, do silenciamento, até o que a gente está vindo, que é olhando para o futuro essas comunicações, porque ao mesmo tempo que a gente, nesse caso desses jovens hoje, das famílias futuras, elas se conectam de todas as maneiras com algo que elas não sabem, porque elas não estão vendo fisicamente o que é real e o que não é real, e ao mesmo tempo elas se aprisionam dentro de um celular ou dentro daquele modelo, daquele canal, e acabam não se conectando com o mundo também, né? Eu peço a mesma coisa, que eles não se aprisionem naquilo que eles estão vendo ali, que eles sejam cabeças pensantes e não papagaios, repetindo aquilo que eles estão vendo ou tendo uma personalidade própria, né? O que é muito importante. André, uma coisa que eu queria que você também visse um pouquinho, trouxesse para a gente um pouquinho aqui em relação às famílias. Você viu um aumento também de depressão por todos esses meios que a gente está falando? Esse medo trouxe depressão, alcoolismo, algumas outras coisas que vieram associadas? As pessoas se viram mais vulneráveis, de fato, em todos esses campos, principalmente o psicológico?
que a gente tem pesquisas que eu também acompanhei. Eu fiz um curso ano passado em Stanford e a gente pegou várias pesquisas durante a pandemia, vendo a evolução dela. E o tempo que as pessoas levam para tratar, tipo uma dor de dente, e o tempo que elas levam para tratar uma miopia, quando não se enxerga bem, e um problema psicológico. São tempos completamente distintos, né? 1 hora para 1 semana para meses ou anos. E esses dados nós temos, inclusive a Fiocruz fez algumas pesquisas nesse sentido. Houve um aumento, sim, tanto do uso de álcool, como o uso de drogas ilícitas, quanto de depressão, quanto de doença mental e pior, mais uma vez a desigualdade também cria um quadro mais perverso, porque com o fechamento de algumas unidades de atendimento, as pessoas que sofriam, por exemplo, de esquizofrenia e que precisavam da medicação no posto, ficaram sem a medicação. Então, houve um esfacelamento de famílias em razão de doenças mentais. E também houve um aumento muito grande de depressão entre jovens e jovens adultos. Há relatos, inclusive, de suicídios muito, muito graves, um aumento, isso eu tenho acompanhado, assim, que é uma angústia que é trazida com frequência pelos juízes da infância e da juventude que trabalham nessa área, e tem sido um desafio, e doença mental é doença. E é engraçado, né, que a gente aceita qualquer patologia que não diga respeito às angústias e ao espírito. Você acaba tratando doença mental como se fosse tristeza, e não é. Depressão é uma doença que precisa de intervenção médica, então é importante procurar uma ajuda, e é natural que essas doenças tenham se potencializado nesse momento. Porque quando você está na rua, está vivendo, a vida é uma alternância de coisas boas e coisas ruins. A gente finge que a tristeza é o anormal, que o normal é ser feliz, tanto que quando a gente quebra uma perna é algum problema, quando morre alguém é algum problema. E a vida é isso, é algumas horas felizes, outras horas infelizes. Só que o que a pandemia fez foi restringir muito o momento da felicidade, como se fosse uma obscenidade a felicidade. Então, você não pode exibir a tua alegria, você não tem contato com momentos de alegria. E isso tem comprometido a saúde mental, certamente. É preciso a esperança de novo, né? Quando eu falo na esperança como ferramenta, porque não é ficar alegre de bobo, não é fingir que não está acontecendo nada, mas é entender que também a alegria é o que nos fortalece. E quem fez um trabalho excepcional durante a pandemia para a afirmação desses espaços de respiração foram os artistas, que infelizmente têm sido tão agredidos, tão violentados aqui no Brasil, injustamente, com dificuldade para ter acesso a créditos, para produzir os espetáculos, o pessoal que trabalha com música, com teatro, com fechamento de editais. Então, tem sido um desafio para os artistas a sobrevivência. E, no entanto, durante a pandemia, foram os artistas, os músicos, os poetas, os autores, os maiores responsáveis por essas pela leveza do ambiente, para que fosse possível suportar tanta dor. E o Paulo Gustavo, que era um amigo muito querido, Paulo Gustavo era um amigo próximo, eu fiz o casamento dele, do Tales, e para mim, pessoalmente, foi uma perda duríssima de aceitar, porque quando ele adoeceu, já existia vacina no mundo, então é muito duro você ver uma pessoa morrer de uma doença que já tem vacina. E o Paulo falava muito isso, que rir é um ato de resistência, e a forma de respirar nesse momento era fazendo com que as pessoas rissem. Eu lamento muito a perda dele. Aqui acho que ele deixa tantos exemplos e é uma pessoa que, quando a gente pensa, eu acho que um sorriso vem ao coração, um sorriso vem à mente, né? Então, e eu acho que a arte, nesse momento, contribuiu absurdamente. Os músicos, as lives em casa e tentando trazer alguma leveza. Logo lá no início, foi uma leva de lives de todos os lugares do mundo se conectando para poder tentar trazer para dentro de casa um pouco de leveza para as famílias, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho a arte, André, eu vou agora fazer um shift, então, para esse outro lado
da Andréia, que também foi um pouco artista, acho que antes de ser juíza também fez um período ali, acho que um bootcamp, vamos colocar, antes de ser juíza, acho que você se preparou para ser juíza fazendo esse período de arte também, que eu acho que fez com que você fosse, com toda a sua essência, diferenciada e, de fato, deixasse uma marca nos seus livros best-sellers, que ajudaram tantas famílias e contaram tantas histórias, que eu sei que pessoas até que você não contou a história vinham te cobrar, por que você não contou a minha história? Então o que te ajudou na arte? E eu incentivo que todos os profissionais tenham um pouco de artista. Eu dancei balé a vida inteira. Lá em Petrópolis era Kátia Alves, depois no Rio, Renato Vieira, Carlota Portela, Débora Coke, aqui fora, sempre dancei. A minha expressão era a dança, a da mamãe é a poesia. Então, essa parte, eu tenho certeza que hoje eu sou uma profissional melhor, porque eu reparo os ambientes, porque eu reparo a expressão das pessoas, porque eu reparo o movimento e o que está por detrás que não está sendo dito. O quanto isso também, na sua experiência na CAL, na sua experiência de desenvolvimento, te ajudou no seu relacionamento profissional? E o desdobramento, né? Eu costumo dizer, eu me acho e me percebo uma juíza melhor e mais segura para lidar com os conflitos que chegam a mim, pela experiência que eu tive do teatro e do cinema. Antes de ser juíza, eu já era advogada, mas eu trabalhei com um grupo de roteiristas de cinema, e era um grupo de estudos onde nós fizemos a leitura de todos os clássicos da literatura, do teatro universal. Então esse ambiente, e assim, a arte, na minha visão, é o que nos salva da vida, porque nós não teríamos condição de viver e de experimentar tantas coisas se não fosse pelo olhar do outro. Essa possibilidade de você ler um livro, entender o que passa na cabeça de uma personagem sem precisar nunca ter ido naquele lugar, é uma experiência mágica para mim. E depois eu tive uma experiência de produtora de teatro. Eu produzi teatro muitos anos aqui no Rio, produzi festival de teatro de rua, trabalhei com a Derbal Freire Filho, com a Mira Haddad, com o Rubens Correia. E quando eu resolvi voltar para o direito, eu entendi que justiça, direito, arte e cultura são saberes comuns à humanidade. E esses saberes precisam caminhar juntos. Nós que trabalhamos com pessoas, com gente, precisamos ter um olhar mais integral da humanidade, porque a fragmentação dos saberes é perversa para a compreensão do ser humano. O ser humano é muito maior do que cabe em um único saber. Então, poder ter tido essa experiência antes de ser juíza, para mim, foi um privilégio. E quando eu voltei para a magistratura, quando eu voltei para o direito e fiz o concurso para a magistratura, e consegui transformar a minha observação em histórias que se transformaram em 3 livros, né, que são 3 livros de crônicas de ficção, mas a partir da minha experiência na vara de família e depois na vara de sucessões e curatelas. E depois que eu consegui ver essas histórias transformadas numa série de TV e também representadas num palco, eu entendi de uma forma muito circular que esses saberes precisam andar juntos. Então, eu recomendo a qualquer profissional de qualquer área que traga a arte na manifestação que achar melhor, mas que traga a arte para a vida, porque é mais suportável viver entendendo a transcendência e esse lugar para o qual a arte nos remete. E ninguém vive nada pela primeira vez, alguém já passou por aquilo. Quantos exemplos a gente tem? Somos todos personagens de algum personagem que já viveu. Em algum momento, personagens diferentes. Nós somos pouco originais, né? Nós somos pouco originais nesse sentido. As experiências humanas já foram experimentadas por alguém. E aí, quando a gente reconhece nelas, diminui a dor e aumenta a empatia. Muito, muito bom. E eu acho que com os exemplos todos que você teve nesses 20 anos na vara de família e agora também na de curatela, você vai vendo que as histórias se repetem mesmo, mudam os nomes, mudam as situações,
mas as histórias acabam sendo as mesmas. O que nos permite também uma previsibilidade para que nada mais é do que as próprias leis são isso, a organização das sociedades é isso também, o que você deve e o que você não deve fazer. O que você pode... Os próprios 10 mandamentos, se a gente for colocar, não é que eu queria... Deus não estava ali para poder falar que eu sei mais do que ninguém, só que se você cumprir isso aqui, você tem mais chance de ser feliz e de não complicar muito a sua vida. Então, talvez a gente tenha um pouco disso, né, Andréia? Eu tenho aqui, Dani, que estava aqui separado, que foi sobre uma apresentação que eu fiz no Instituto Brasileiro de Direito de Família sobre vulnerabilidades, e que no final tinha uma proposta do Luc Ferry. Luc Ferry foi o ministro da Educação na França e escreveu um livro fantástico que chama Ética do Amor e Famílias, Amo Vocês. E o Luc Ferry tem uma proposta que eu aderi e que eu vivo insistindo nela, que é de um imperativo categórico que conduza a nossa ação. E ele diz o seguinte: hajamos de maneira a desejar ver as decisões que tomamos se aplicarem também aos seres que mais amamos. E hajamos de maneira a que a máxima da nossa ação possa ser universalizada a todos os que nós amamos. Então, eu acho que isso virou um guia de orientação de comportamento e de vontade, sabe? Eu vou pegar a Ética do Amor. Isso. Vou querer acompanhar aqui, sim. Eu sou uma curiosa também dessas não sei, desses pensamentos e sentimentos, e sempre que eu acho que eu descobri alguma coisa nova, eu vejo que eu estou atrasada, que alguém já descobriu aquilo antes, e eu só estou ali descobrindo naquele momento, só não tinha conversado com ninguém sobre aquele assunto. Então, eu acho que é isso. A gente está se aproximando aqui do fim dessa nossa conversa, tão gostosa, tão, acho que, inspiradora também. Vou pedir que você participe, que você tem outras coisas que eu gostaria que dividisse conosco, outras áreas de interesse, talvez em outros momentos, quando a sua agenda permitir e nós pudermos estar juntas, mas eu queria trazer aqui, eu vou falar 4 palavrinhas, e se você puder fazer links ou dar exemplos de coisas que você deixaria para a gente aqui. Que uma seria inspiração. O que te inspira e o que você acha que as pessoas podem tomar como inspiração, mas o que te inspira principalmente? O que me inspira são as ações que eu vejo de pessoas ocupadas com outras pessoas e percebendo que o mundo não é um lugar para se viver solitário. As ações coletivas me inspiram. Então, você estimula que as pessoas também tenham esse olhar, mas eu concordo 100%. Um sonho. Um sonho é viver num país menos desigual, num país que a ciência não seja ignorada, que as pessoas sejam mais tolerantes e respeitosas com as diferenças e que o diálogo volte a nos estruturar. Eu tenho muito sonho de viver nesse Brasil e eu acho que a gente merece esse Brasil. Tempo, Andréia. Tempo é uma condição. O meu último livro chama Velhos São os Outros, e é um livro que eu penso muito sobre a passagem do tempo. Eu acho que o tempo deve ser um aliado. A gente precisa compreender o tempo como uma condição da vida. Então, quanto mais bem se faz e quanto mais conectado com o bem coletivo a gente esse tempo tem mais qualidade e a sensação é que a gente vive mais, que a gente vive tempos simultâneos quando aproveita essa relação temporal de uma forma mais efetiva e mais ampla, né? Mais coletiva. Eu sou do coletivo, Dani, eu cresci no coletivo e eu sempre penso no plural. Tá certo, tá certíssimo, e devemos. E exemplo de uma mulher forte e por quê? Que te inspira? Não, aí, olha, eu vou ser absolutamente egoísta e nesse sentido, porque você conhece. Eu poderia falar em mulheres históricas, em mulheres da literatura, em mulheres que eu admiro, que eu amo, mas o meu exemplo pessoal de uma mulher forte e íntegra é a minha mãe. Foi sua professora. Foi. E é um mulherão que eu tenho muito respeito, muita admiração. É uma mulher que sempre usou o tempo dela para fazer o bem. Ela trabalhava, quando
era difícil você encontrar mulheres trabalhando, e era uma mulher que me ensinou a tocar a vida, sempre olhando para frente de uma forma mais luminosa, fortalecendo a fé, me conectando com os bons sentimentos da humanidade. Então, Dona Leia é a minha referência. Eu a tenho também como uma das minhas, como a minha mãe e como algumas outras históricas que eu vejo e que me deixam muitos bons ensinamentos e me dão garra e força para quando você está ali tropeçando um pouquinho, tira o foco do obstáculo, foca no objetivo e vamos embora. Então, e você, não tenha dúvida, você faz parte aqui também das mulheres inspiradoras que eu tenho e que romperam barreiras e que deixaram a sua marca e estão aqui por algo muito maior. Não é um eu, é o eu coletivo que você falou diversas vezes. O Women's Committee, o Alexandre me convidou para ser a chair um comitê recém-criado da Câmara de Comércio. Nós temos a intenção muito de ajudar aqui a nossa comunidade, de nos fazermos luz para todas as famílias, todas as empresas que têm algum negócio ou têm a vontade de ter negócio com os Estados Unidos, principalmente aqui com a Flórida, mas a gente quer trazer mesmo esses exemplos, Women's Committee, com as mulheres, de que nós somos todas mães, parceiras, amigas, companheiras e que nós vamos juntos aqui ser um porto seguro para essas mães das empresas, mães dessas famílias, mães dessas pessoas individuais que estão aqui. Então, para mim, eu não podia ter proposto, trazido um nome melhor e que me remetesse a tanta força e tanta inspiração. E eu agradeço muito por você ser quem você eu agradeço muito pela sua trajetória, porque você fortalece muitas outras mulheres, mesmo que você não saiba. Alguns casamentos eu ouvi onde você foi a pessoa apresentando e você inspira o amor, como inspira também ao fim do amor, mas não ao fim da vida. Então, são tantas coisas que você deixa que você nem sabe que estão aí pelo caminho sendo alimento para outras pessoas. Obrigada pela sua presença. Novamente, um prazer enorme estar aqui. E, Alexandre, eu não sei se você quer fazer algum encerramento, mas eu fico por aqui. Andréia também, se quiser falar alguma coisa para encerrar. Não, obrigado. Eu fiquei aqui quietinho, só aprendendo um pouco. E deixo as palavras finais. Agradeço também. E deixo aí as palavras finais para você concluir o que quiser, Excelência, por favor. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Daniela, pelo carinho e pela generosidade com que vocês me acolheram. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim participar dessa conversa. E eu me despeço de vocês com uma poesia da Helena Mikhalkova. Que essa poesia sirva de alento para a gente atravessar essa tempestade, se fortalecer, porque vai passar. E ela diz o seguinte: minha avó uma vez me deu uma dica. Em tempos difíceis, você avança em pequenos passos. Faça o que você tem que fazer, mas pouco a pouco. Não pense no futuro, nem no que pode acontecer amanhã. Lave os pratos, retire o pó, escreva uma carta, faça uma sopa, você vê? Você está avançando passo a passo. Dê um passo e pare. Descanse um pouco, elogie-se. Dê outro passo, depois outro. Você não notará, mas seus passos crescerão cada vez mais. E chegará um tempo em que você poderá pensar no futuro sem chorar. Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amém. Um beijo, obrigada, então. Pessoal. Até a próxima. Vamos tirar uma foto rapidinho antes da gente desligar. Obrigada. Beijo na tia Leia e no tio Miguel. Obrigada, de todo o coração. Também nas crianças. Boa sorte aí para vocês. Boa sorte, viu, Alexandre? Obrigado. Dê tudo certo aí na sua feijoada. Eu vou torcer. Obrigado. Já está convidada. Se puder voltar. Obrigada, se puder vir para cá. Tchau, tchau. Tchau.